as empresas hoje, elas pagam pelos teus dados e a gente acaba nem vendo isso, né? Se tinha a ideia de, ok, software não é só uma entrega, ele é uma solução, ele é algo que pode revolucionar, que pode redirecionar, né, a sociedade como um todo. E aí, a IA vai tirar o teu emprego ou não? Fala pessoal, aqui quem fala são as suas hosts, Lilian e Keila. Estamos dando a largada em mais um episódio do nosso querido podcast. Hoje vocês terão mais uma oportunidade de nos ver em ação para falar sobre um assunto que está super em alta, que é Big Data e suas diversas aplicações nos mais variados setores. E para compor a nossa mesa de hoje, o nosso convidado ele é mestre e doutor em computação aplicada e inteligência artificial. Além disso, ele tem experiência em programação com ênfase em Java, desenvolvimento web, SQL, R, Ruby, atuando principalmente em temas como inteligência artificial, computação afetiva, aprendizado de máquina e mineração de dados. Além disso, atualmente ele tem trabalhado bastante com a linguagem Python, focado ali na ciência de dados. Seja muito bem-vindo, Felipe de Moraes. Boa noite, gurias. Boa noite a turma aí do Podcasting, né? É um prazer para mim estar aqui, né? Agradeço pelo convite, né? Acho que é legal esses bate-papos, assim, para a gente, né, ir trocando uma ideia e ir mostrando pro pessoal o que a gente faz aí no nosso dia a dia, né? Perfeito, Felipe. A gente que agradece te receber. Seja muito bem-vindo, fica bem à vontade. Vamos abrir, então, nosso programa, começando com nossa série de perguntas super pensadas e preparadas para o nosso convidado. Primeiro de tudo, a gente queria entender um pouco mais como funciona ali essa questão de algoritmos, né? Quando a gente está falando ali de dados, a gente fala muito também nessa parte dos algoritmos. Tu poderia falar ali para a gente um pouco mais o que são, como funcionam eles? É engraçada essa pergunta, porque ontem eu estava dando a disciplina de programação, né? Eu sou professor da Universidade da Unicinos, né? E justamente esse foi um tópico, assim, né? Falar um pouquinho de algoritmos, né? Então, né, vamos lá, né? A grosso modo, o algoritmo é uma maneira, né, da gente... né, tu tem um objetivo e tu cria diversas etapas, ações que vão resolver um determinado problema para atingir esse teu objetivo, né? Então, vamos pensar num algoritmo, assim, né, a um nível bem alto, assim. Eu preciso ir para o shopping, né? Então, eu preciso levantar da cadeira, eu preciso abrir a porta, eu preciso caminhar até o carro, eu preciso abrir o carro, né? Então, eu estou listando, né, um conjunto de ações que eu preciso executar para atingir um determinado objetivo, né? Então, para resolver esse meu problema. Então, o algoritmo ele tem justamente essa ideia da gente ter uma sequência de ações, né, bem detalhadas, passo a passo, e aí para resolver um determinado problema. Claro que a gente está falando a grosso modo, assim, né? Tem diversas maneiras de representação de algoritmos, né? Então, por exemplo, essa que eu falei é uma descrição mais narrativa, digamos assim, de um algoritmo, mas a gente pode estar falando em algoritmos pseudocódigo, fluxogramas, né? Isso, de fato, são algoritmos. Mas quando a gente bota a mão na massa, pega uma linguagem de programação, aí a gente começa a sair um pouco do nível teórico ou descritivo de um algoritmo e começa, ok, agora eu vou, né, codificar, eu vou programar esse algoritmo para resolver um determinado problema, né? Então, é mais ou menos assim uma visão geral de algoritmos, assim, né? É como se fosse uma receitinha ali de bolo, né? Tu Perfeito. Tem todo um passo a passo, não adianta colocar no forno, sendo que tu nem misturou as coisas. Tem todo um passo a passo ali para você ir seguindo para que a receita realmente funcione, né? Exatamente. Puxando um pouquinho para esse lado, né? A gente comentou ali sobre o Big Data. O que é exatamente... Poderia nos dar ali um conceito mais geral do que é o Big Data? Para nós meros mortais, assim, o que é, onde vive, do que se alimenta. Tá, vamos lá. Eu sou um cara que venho atuando bastante na parte de ciência de dados, né? Então, ciência de dados, como o nome já diz, é uma ciência envolvendo dados, né? Então, o nome é meio óbvio, mas é que às vezes a gente fala ciência de dados e tu não para pensar o que isso quer dizer, né? Sim. Então, primeiro, ciência. Quando a gente fala em ciência, a gente está falando em algo experimental, em hipóteses, em modelagens, né? Então, não existe uma solução fixa, única para um determinado problema, falando em ciência de dados, de um modo geral, né? E aí entra, então, a segunda parte, dados,
né? E aí onde faz o link aí com Big Data, né? Big Data, na verdade, tem a ideia aí de a gente ser capaz de lidar com um grande volume de dados, né? Digamos assim que a ciência de dados, ela permeia, né, utilizando técnicas de Big Data, porque a gente tem que lidar com uma grande quantidade de dados no nosso dia a dia, né? Então, vamos pensar em exemplos aí para simplificar, né? A gente tem o nosso carro, a gente tem nosso celular, são diversos dispositivos que a gente, né, usa no nosso dia a dia. Vamos pensar aí no nível industrial, a gente tem máquinas, equipamentos, todos eles hoje em dia já vêm com muitos sensores, né? Então, por exemplo, cada máquina, ela tem sensores para as mais diversas funções, né? Para medir o nível de vibração da máquina, a voltagem da máquina, enfim, N diferentes características de uma máquina. E a gente está falando, né, de um conjunto de características que a gente vai medindo, por exemplo, a cada milissegundo, né, para fazer um acompanhamento. Né? Então, você imagina aí que a gente está medindo 100, 200, 300 características de um determinado equipamento uma vez a cada milissegundo. Né? Então, quantos dados a gente não vai ter para processar em um dia, né, ou em um mês, ou em um ano, para começar a analisar o histórico desses dados, né? E aí que começa a entrar, então, a ideia dessa grande ideia de Big Data, né? Que vem justamente com isso, né? Ter a capacidade de trabalhar com um grande conjunto de dados, né? Então, quando a gente entra nessa questão de Big Data, a gente tem vários pontos importantes para a gente pensar, né? Capacidade de armazenamento, de processamento, de velocidade onde esses dados vão trafegar, se vão ser armazenados, se vão ser capturados, qual a banda de internet. Então, são vários fatores que são interligados aí, né? Por isso que eu digo, né, tudo isso está interligado aí com a parte de ciência de dados, né, que é onde eu venho atuando, mas, queira ou não, a gente acaba botando um pezinho em cada lado para poder se virar no dia a dia, né? Sim, nessa tua introdução, tu já abordou aspectos principais do conceito que, em geral, né, qualquer pessoa que estuda minimamente sobre Big Data fala que seriam os 3 Vs, 5 Vs, 7 Vs. Quantos Vs são e o que são esses Vs? Tu já citou alguns, mas se tu puder citar e exemplificar um pouquinho mais para nós. Velocidade, volume e variedade de dados, né? Então, justamente, eu acho que entra nesse conceito, né? A gente está falando em sensores, a gente está falando em equipamentos, a gente está falando em diferentes formas de geração de dados, né? E uma maneira capaz da gente lidar com esse grande volume de dados, né? Então, hoje em dia, né, a gente sabe que as capacidades que a gente vem tendo, né, um grande impacto na sociedade, né, das IAs, de vários modelos preditivos, porque a gente se tornou cada vez mais capaz de lidar com um volume muito maior de dados, de ter um poder de processamento desses dados muito maior, né? E aí a gente consegue ter, né, por exemplo, modelos de inteligência artificial que são mais capazes, né? Porque eles têm, de fato, aí uma bagagem computacional muito maior, né? E esses dias eu vi uma citagem ali, né, uma citação do Clive Rumby falando que os dados atualmente eles são o novo petróleo, né? Por que e como eles se tornaram tão importantes e tão valiosos assim para a nossa atualidade? Essa citação ela é muito interessante, assim, né? Porque nos faz pensar assim, o que é o petróleo, né? O que isso quer dizer? Então, primeiro que o petróleo a gente sabe que é uma fonte de energia muito lucrativa, né? Mas que direciona nações, certo? Né? E é isso que vem a gente entender assim, por que os dados são tratados como o novo petróleo, né? Justamente com essa ideia de que a informação, né, quando a gente coleta os dados, começa a entender aquilo ali, gera informação, gera conhecimento sobre um determinado negócio, sobre um determinado segmento, a gente se torna especialista naquilo ali e a gente consegue ter um conhecimento, um know-how específico sobre aquilo que outras pessoas não têm. Então, isso vai te dando uma vantagem competitiva no mercado, né? Então, empresas, né, que utilizam os dados hoje de uma forma sábia dentro da empresa,
elas têm as decisões baseadas em dados, né? E aí são decisões mais assertivas, porque são baseadas em históricos, são baseados em fatos que já ocorreram dentro das empresas e assim sucessivamente, né? Mas a grande ideia até o Andrew Ng, que é um dos pais aí de Machine Learning, ele fala que ele considera, uma das falas dele é justamente essa, né? Os dados são a nova energia elétrica, né? O que a gente tem, né? Então, é no sentido de uma revolução que os dados estão nos proporcionando através da inteligência artificial, de algoritmos, enfim, né? De uma gama aí de tecnologias que a gente vem evoluindo no dia a dia, né? Perfeito. A gente até estava, né, porque daí falando de algoritmos, como a gente estava estudando sobre esse tema, veio uma frase para Keila que era... Antigamente a gente falava muito que quando algo é gratuito, né, na verdade o produto é você. Hoje a gente inclusive tem pago para que a gente seja o produto, né? Que nem ali as questões de recomendações da Netflix, todos os serviços de streaming é com base dos dados recolhidos por nós, né? E até mesmo ali as plataformas que são realmente gratuitas, como Instagram, Facebook, né? E eu queria que tu comentasse um pouco mais sobre como, né, surgiu essa utilização. Tu sabe me dizer como foi notado isso, né? O uso desses dados para melhorar também essa experiência do usuário? Bom, a parte histórica disso eu vou ficar devendo. Mas vamos lá, vamos pensar assim de um modo geral, né? A gente, ao utilizar essas tecnologias, né, ao longo do tempo a gente começou a, digamos assim, a Netflix lá surgiu com o propósito de ser uma espécie de locadora da época, né? Beleza, eu não preciso mais sair de casa para alugar um DVD e tal. Não, tá ali. Eu acesso o sistema e vou poder assistir. E aí eles foram acumulando usuários e começaram a identificar padrões. Existe um grupo de usuários que prefere filmes desse tipo. Existem outros grupos que preferem filmes desse jeito. Então eles começaram a utilizar dados históricos, né, dos usuários para modelar o perfil e começaram a fazer testes. Não, olha só, a gente descobriu aqui, baseado nos dados, que se a gente sugerir um filme de terror para o Felipe, ele vai gostar. Tá certo ou tá errado? Vamos testar. Então vamos pegar uma amostra de usuários aqui e vamos, né, fazer uma sugestão baseada no perfil que a gente conseguiu identificar do Felipe ou, né, de outros usuários. E aí começou a vir essa ideia de isso aqui deu certo. A gente conseguiu reter o Felipe aqui, ele assistiu 5 filmes seguidos. Opa, legal. Então, né, obviamente eu estou abstraindo um monte de coisa aqui no meio, né? Mas falando a grosso modo, né? Então, né, aí começou então essa cultura de dados, de modelagem, né? A gente vai modelar um perfil de usuário, né? E isso começou a impactar significativamente. Não só na Netflix, mas na Amazon, né? Em outros, Instagram, né? Instagram. Exato. Né? Hoje em dia, tu abre o Instagram, tu vai aparecer ali coisas que provavelmente tu tá pensando em comprar ou já tá olhando para comprar. E é engraçado como às vezes é muito rápido, né? Uma conversa que a gente falou que 5 minutos depois já aparece o anúncio ali prontinho, né? Hoje em dia não tem nem mais essa discussão de se o seu celular está te ouvindo, né? Ele com certeza está te ouvindo, não tem dúvida. Sim. Não, verdade. A gente tem um dado aqui que fala que o volume de dados criado nos últimos anos é maior do que a quantidade produzida em toda a história da humanidade. E aí a gente entrou na questão, né, que a produção de dados dobra a cada 2 anos, e a gente se perguntou se quanto maior a quantidade de dados, melhor é a análise deles, ou se isso passa a se tornar um desafio. Vamos generalizar, assim, né? Para todo cientista de dados, quanto mais dados, melhor, né? Mas também mais trabalho, né? Sim. Porque hoje em dia, tu tem muitos dados, mas poucos dados estruturados. Mas vamos lá, o que isso quer dizer, né? Dados estruturados, né, são dados que estão armazenados de alguma forma que é facilmente compreensível computacionalmente, né? Então, por exemplo, a gente tem um Excel, né, onde tem os dados tabular,
A gente tem um banco de dados ali onde tem, né, as tabelas que armazenam os dados. A gente consegue consumir esses dados muito facilmente. Né? É só a gente entender como é que funciona aquela estrutura de dados e consumir esses dados. Mas aí a gente vai para o Instagram da vida. O que está de estruturado dentro do Instagram? Né? Ou outros sistemas, né? Beleza, aí tu começa a vir lá com imagens, com vídeos, com áudios, com arquivos de web, né? Que são arquivos que muitas vezes dependem de uma interpretação para tu ter uma extração de dados, né? Então, sim, a gente tem, né, uma geração de dados muito maior, né? Obviamente, está todo mundo conectado hoje em dia, né? Então, todo mundo gerando dados o tempo inteiro, né? Tu está com o relógio aqui, ele está monitorando, né? Então, mesmo sem você estar mexendo em nada, tu está gerando dados, né? Mas a gente tem esse gargalo, vamos dizer assim, que ok, vamos consumir esses dados de alguma maneira que nos traga um benefício competitivo, né? Ok, está aqui os dados, consome. Né? Só que aí você se depara com diversos problemas. Interpretação de vídeo, né? Interpretação de imagens. Né? Então, a gente está evoluindo muito nessa questão, né? Com algoritmos de IA, que nos trazem já essa parte de automação em arquivos desestruturados. Mas a gente tem ainda um gargalo aí, né? E puxando um gancho disso, né? Como tu mesmo comentou, a gente tem muitos dados e cada instante a gente tem muito mais, né? A gente queria entender como é feita essa análise deles, né? Tu comentou ali que tem os dados estruturados, semi-estruturados e os não estruturados, né? Os vídeos e tudo mais. Mas como é feita essas análises? Vocês usam alguma ferramenta? Tem algum framework específico? Bom, aí eu acho que vai muito de cientista para cientista, né, de empresa para empresa, né? Mas hoje em dia, né, tu consegue fazer, né, por exemplo, utilizando Python, tu consegue fazer integrações com APIs muito rapidamente, tu consegue ler uma imagem, ler um PDF, né, ler um arquivo não estruturado né, e começar a fazer um processo de interpretação muito rápido com Python. Às vezes tu não precisa nem fazer uma instalação, tu pode abrir o próprio Google Colab ali, né, que é uma espécie de IDE online ali e colaborativa, onde você pode codificar em Python e, né, importar teus dados ali. Então, eu sou muito mais assim de botar a mão na massa mesmo e vamos codificar aqui. Se a gente tiver que mudar uma variável, mudar alguma coisa, a gente vai ajustando, vai fazendo pré-processamento na mão. Mas existem várias ferramentas legais aí, né? Até na empresa a gente tem o pessoal da engenharia de dados, né, que eles usam bastante a parte do Pentaho para fazer essas questões de integração, de pré-processamento, né? Então, existem ferramentas, né, no mercado, mas o Python hoje ele vem com digamos assim, uma gama de bibliotecas, né, que te dá um bom poder assim, de criação, de utilização assim, e interpretação desses dados. Né? O Python realmente é uma linguagem muito inovadora, né? Ela sempre traz ali as inovações em primeira mão. E associando isso com a ciência de dados, que também é uma inovação, tu diria então que o Python é a linguagem mais utilizada? Olha, eu até estava dando uma olhada esses dias, acho que foi, no ranking das linguagens mais utilizadas mundialmente, assim. E a gente tem lá no ranking lá C, C++, Python, Java, né? Então essas linguagens assim são digamos assim as mais, acho que Python está em segundo lugar, se não me engano. São as mais utilizadas aí mundialmente, né? Né? E claro, né? Isso que nem tu falou, né? Que é uma linguagem moderna, né? Ela traz bastante benefícios, ela é fácil de aprender, fácil de usar, de manter. Mas eu acho que o grande X da questão aí não é nem isso, assim. Claro, isso é um ponto que pesa, mas é a parte de tu ter uma comunidade muito ativa, né? Onde tem um problema aqui, eu abri a documentação, abri vários exemplos aqui e já resolvi isso em pouco tempo. Então, tu tem uma documentação, tu tem essas bibliotecas que o pessoal desenvolve e disponibiliza, né? Então, eu preciso de uma biblioteca aqui só para trabalhar com cálculos matemáticos. Tem lá. Eu preciso uma aqui para mim criar um servidor web aqui. Tem uma ali. Eu preciso tá aqui, né? Então tu tem uma gama de bibliotecas e documentações e exemplos disponíveis, né, que acabam
pendendo na escolha quando tu vai... eu preciso resolver um problema. Como que eu vou resolver? Né? Eu já vou... Não, vou fazer vou fazer um script em Python aqui, vou fazer isso aqui, né? Eu já vou natural, assim, né? Mas cada pessoa tem suas falou preferências. Em ranking, né? E aí a gente chega num momento do programa que eu gosto muito, porque no programa passado, inclusive nossos ouvintes que não ouviram o episódio de inteligência artificial, procurem nas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, tá muito bacana. A gente fez essa pergunta, pediu para a convidada, nossa querida banda, elencar suas linguagens preferidas, fazer um top 3, e aí tu falou do ranking, agora eu vou ter que te perguntar Uma o opinião top 3 pessoal do Felipe. Qual é? Top 3 de linguagem de programação. Bom, eu sou suspeito depois de falar tanto do Python, mas eu acho que Python fica em primeiro lugar aí. Né? Meus primeiros contatos com programação, de um modo geral, foi com Java. Opinião polêmica, né? O quê? Java sempre é uma linguagem ali que causa um pouco de discórdia. Então. Tem quem ame e quem odeie. Tem ambos os lados, né? Então, eu comecei a estudar computação no curso técnico de informática, né? Lá em 2009, e a gente começou vendo Java. Né? Então, eu comecei aprendendo programação lá com Java e tal. Depois fui para a faculdade, também era Java. Né? Então, vi bastante Java ali. Eu acho que Java dá para deixar assim em segundo lugar. Assim, né? Mas também trabalhei com outras linguagens. Trabalhei com Ruby on Rails. Rails seria o framework, mas a linguagem Ruby também é uma linguagem bem legal. Trabalhei com JavaScript, né? Mais voltado para a parte web. Tem outras linguagens mais voltadas para a estatística, aí, como R, MATLAB, Octave também. Trabalhei com C, C++, C# também, algumas coisas. Mas C# é uma linguagem bem legal também, assim, né? Por mais que tenha a prerrogativa do C ali, mas ela é um pouco diferente, assim, é uma linguagem mais alto nível do que C, né? E C++. Fechando parênteses aí. Mas eu ficaria mais ou menos por assim, ficaria por Python, Java... E eu acho que um Ruby ali, por fim. Ali. Perfeito. Como o teu campo, como tu falou no início do programa, é mais o Data Science, né? Uhum. Eu queria te perguntar, qual é a diferença entre Data Science, Data Analytics e Big Data? Vamos lá. Eu acho que dá para adicionar aí alguns campos a mais. Aí. Dá para a gente adicionar inteligência artificial aí no meio. Dá para fazer um adendo geral, assim. Inteligência artificial, vamos lá. Inteligência artificial começa baseado em dados, né? Tu não tem IA hoje sem dados. Né? Deixa eu te interromper. Vai. A gente estava se preparando para esse assunto e um colega nosso falou: inteligência artificial é igual a dados. Verdadeiro ou falso? É igual a dados? Sim. Faz todo sentido, né? Porque hoje em dia, todos os modelos de IA que a gente tem, eles são ou baseados em dados históricos ou analisam dados para identificar padrões, criar grupos, enfim, né? Então, toda IA hoje em dia ela é baseada em dados, né? Ela precisa de dados para se ter uma IA. Né? Então, aí começa o primeiro ponto. Aí vamos lá, vamos interligar isso com ciência de dados. Né? Dados, ciência de dados. Né? Então, mas por que isso não é a mesma coisa? Né? Vamos lá. A ciência de dados ela tem alguns campos ali mais voltados para toda a parte de coleta, pré-processamento, análise de dados, né? Então, quando tu perguntou, o que é análise de dados, né? Então, análise de dados, digamos assim, é um subcampo da ciência de dados, né? Ciência de dados é aquele o combo geral. Combo geral, exatamente, né? Então, a ciência de dados, ela leva isso em consideração, né? Como que a gente vai capturar, como que a gente vai interpretar, como que a gente vai fazer um pré-processamento, fazer análise estatísticas de dados, fazer uma análise descritiva dos dados, né? E a gente está falando agora em análise de dados, né? Ou seja, a gente vai pegar esse conjunto que a gente coletou, pré-processou, e vamos entender eles, vamos ver o que esses dados têm a nos dizer sobre um determinado segmento, sobre uma determinada área. Né? Beleza. Aí a gente utiliza técnicas de inteligência artificial, né? Nosso segundo mundinho ali, para então fazer a parte de modelagem desses dados. Né? Vamos utilizar aí, por exemplo, falando agora em machine learning, uma sub-área dentro da inteligência artificial. Né? Vamos utilizar aí modelos de aprendizagem supervisionada para modelar os dados, para fazer uma predição. Né? Então, é por isso que eu falei, acho que
esses mundos, eles se interligam em alguns aspectos na utilização de técnicas específicas, assim. Então, a ciência de dados, ela utiliza muitas das técnicas da IA, né, por sua vez, da machine learning e deep learning mais abaixo ainda, né? Então, como a gente está comentando muito também sobre essa questão da análise de dados, precisa ser uma pessoa que é expert ali na área de matemática, não precisa de tanto conhecimento. Eu quero começar agora, quero migrar de área. Eu preciso obrigatoriamente ser uma expert em matemática ou não? Não, acho que não. Né? Acho que não é o caso, acho que não. Mas assim, né, o que a gente... Vamos lá, eu quero começar, né, a entender isso aí, né? Até dentro da Pipe a gente começou digamos assim, um ecossistema assim, né, para dar oportunidade para o pessoal também de dentro de casa migrar para dentro da área de ciência de dados e tal. E a gente criou um curso chamado Let's Dev dentro do escopo da Pipe. E o primeiro módulo então foi justamente voltado à parte de pré-processamento de dados. Tem aulas específicas ali para falar sobre Python, fazer essa né? Porque parece que Python... É tu que dá as aulas. Sim. Você já ouviu a palavra de Python hoje? Então, tipo, a gente criou, né, uma espécie de caminho, assim, né, para o pessoal ir trilhando e tendo essa oportunidade, né? Mas o que eu queria dizer com isso é o seguinte, né? Análise de dados em si, ele tem esse objetivo de tu ter um olhar crítico para um negócio, e ela está muito relacionado ao negócio, né? Então, por exemplo, não adianta eu, né, ir lá, eu tenho doutorado em computação. Tá, mas se eu não entendo o que é o negócio, eu não vou entender o que esses dados representam, né? Então, digamos assim, né, a gente precisa ter técnicas de, né, coleta, preparação de dados, e aí a gente está falando em uma capacidade, skills, né, técnicas mesmo, né, para poder, né, agrupar, começar a fazer determinadas perguntas, né? Mas o que isso aqui quer dizer? O que é essa coluna? Por que isso? Mas e se eu fizer, né? Então são perguntas que a gente vai respondendo e, vamos fazer isso aqui, vamos pegar essa coluna com essa aqui, vamos fazer, beleza? Então, né, estou criando um script ali, um algoritmo ali para ir respondendo essas perguntas. E aí vou respondendo essas perguntas, analisando esses dados, interpretando eles, né? Então, tem todo um conjunto, assim, né, que é interligado, né? Por isso que eu digo, a ciência de dados, ela é um mundo gigantesco, né? Hoje em dia, quando tu fala assim, eu sou cientista de dados. Tá, mas o que tu faz, né? Porque cientista de dados, né, então seria um cara que trabalha com ciência de dados, ele pode estar desde a ponta, né, lá na coleta de dados, até o treinamento, validação, implementação de modelos de machine learning, né? Então, a gente tem aí um mundo de coisas aqui no meio, né? De tecnologias, de ferramentas, de técnicas, né? E aí começou, então, a segmentar. Não, tem o engenheiro de dados, tem o engenheiro de machine learning, né? Né? Então, começou a se quebrar isso, porque realmente ficou um mundo de coisas ali dentro, né? Mas, respondendo a tua pergunta, mais ou menos por aí. Eu acho que não precisa, né, se tu ter uma formação em matemática ou coisa assim, mas tu tem que ter um conhecimento mínimo para te poder interpretar esses dados, coletar esses dados e analisar e ter um olhar crítico para eles, assim, né? E aí sim, começar a criar insights, criar perguntas, tentar entender o negócio. Legal, Felipe. A gente comentou ali sobre as empresas de streaming, né, que elas usam muito esses dados para recomendação. Mas um cientista de dados, qualquer empresa pode ter é recomendado? Como que, o que eles fazem exatamente com esses dados e para que as empresas precisam desses dados? Vamos lá. Os dados, eles estão sempre ligados a alguma coisa, né? Então, beleza. Não adianta a gente chegar aqui e dizer, eu tenho um monte de dados. Legal, o que tu quer? Né? Não, eu preciso predizer falha nas minhas máquinas porque isso aqui está me causando... legal, então vamos analisar os teus dados com este viés. Às vezes não adianta tu só ter dados ou tu só ter um cientista de dados sem dados. Sim. Né? Tu tem que ter uma combinação e digamos assim, um norte. Né? O que a gente quer? Qual é o nosso objetivo? Não, a gente quer
atingir uma área de predição de vendas, de falhas, de um determinado conhecimento. Ou, não, eu quero ter um cientista de dados porque eu preciso integrar um monte de coisa aqui. Daí talvez não seja um cientista de dados, pode ter um engenheiro de dados para fazer. Sim. Né? Então, a ideia de cientista, de dados, né, ela é muito subjetiva, né? Então, às vezes é importante deixar bem claro o que a gente espera, né? E tu conseguiria trazer para nós, assim, mais concretamente, trazer para o concreto, algum exemplo prático de como fazer essas previsões em cima desses dados? Pode ser algum case que tu lembra, alguma situação específica? Você conseguir exemplificar para nós de alguma maneira? Vamos lá, vamos pensar um case bem legal, assim, na parte de previsão de vendas, por exemplo, né? Então, eu tenho minha empresa lá, vamos pensar uma empresa de e-commerce, né? Eu tenho uma empresa de e-commerce, né? Fazendo vendas diárias, né? Enfim, para vários lugares do Brasil, para vários públicos diferentes. Meu e-commerce vende de tudo, né? Diversos segmentos, cama, mesa e banho, saúde, beleza, tecnologia, enfim, né? Um e-commerce normal. E aí eu preciso entender um pouco mais e ver o que está acontecendo, porque, né, em determinados momentos, né, eu esperava que minhas vendas atingissem um determinado patamar, não atingiu, enfim, eu preciso entender melhor esse fluxo. Então a gente pode, vamos começar a fazer uma análise nesses dados para ver se a gente consegue fazer uma predição de vendas. Isso pode ajudar em alocação de estoque, por exemplo, né? Enfim, tem N questões que a gente pode falar, mas falando especificamente em predição de vendas, né? Beleza, então eu tenho lá meu histórico de 3 anos lá de vendas no meu e-commerce. A gente pega esses dados e começa a analisar estatisticamente, né, modelando eles com algoritmos de machine learning, né, e trazendo então uma saída que represente então eu quero predizer minhas vendas dessa semana, ou do próximo mês, ou daqui a 90 dias, né? Então, isso, né, digamos assim, um case mais abrangente, assim, onde a gente, né, pegou desde a coleta de dados, né, começou a falar em modelagem, até qual seria um resultado esperado de um modelo que faz essa predição, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Assim. Para mim está respondido. Está respondido. Auxilia muito, então, nessa parte de tomada de decisão, sim, né? Sobre para qual lado vai ir, sim. Compreender certinho. E quando a gente fala de dados, a gente não pode fugir também da regulamentação desses dados, né? Há alguns anos aí veio já a LGPD, né? Tratando já sobre essa regulamentação. E eu queria entender o que a gente pode fazer para os nossos dados não vazarem, né? O que vocês fazem, principalmente se tratando ali com uma grande quantidade de dados? Isso é uma preocupação tremenda, né? Quando a gente vai para o lado de empresas, né? Uhum. Então, todas as empresas, elas têm as dores, né? Eu preciso predizer vendas, eu preciso predizer falhas em máquinas, em equipamentos, eu preciso, né? E aí, beleza, tu chega lá, ok. Que dados vocês têm? O que vocês, né? A gente tem isso aqui, tem aquilo ali, tem esses relatórios, tem esses documentos, tem isso. Mas olha só, isso aqui é tudo confidencial, isso aqui você não pode vazar. Inclusive, tem empresas que dizem assim, eu consigo te dar os dados, mas anonimizados os dados, né? Então, por exemplo, eles pegam um contrato e apagam, né, o nome da pessoa, apagam o CNPJ do cliente ou o CPF os dados do cliente, mais sensíveis ali. né? Eles apagam e te dão aquele contrato, né? Ou, enfim, né, nesse sentido. Então, a gente internamente também tem processos relacionados a isso de anonimização de dados, né? Então, esse é um dos processos. Porque às vezes a gente não precisa saber o nome da pessoa, a gente precisa saber alguns aspectos que vão nos ajudar a comparar aquele usuário com outro. Sim. Né? Então, por exemplo, assim, vamos lá para a Netflix. Não interessa saber se o nome do usuário é Felipe, Pedro, o que é. Isso não vai impactar no gosto dele. Uhum. Muito improvável que isso aconteça. Sim. Mas o que vai impactar? Bom, de repente a idade. A idade é uma coisa que pode ser que impacte.
de repente a região onde o cara mora, de repente o horário em que ele acessa o sistema, né? Então, são informações, claro, pessoais, mas elas não são tão sensíveis assim, né? Porque eu não vou pegar por exemplo, a idade, 31 anos, né? Tá lá, é uma idade, mas eu posso ter 31, qualquer pessoa pode ter 31, então, né? Enfim, então, esse é um dos pontos. Então, às vezes a gente pode ter os dados sem precisar abrir eles para dizer de quem que é aqueles dados, né? Então, esse é um ponto. A gente vem trabalhando bastante com projetos relacionados aí, às IA generativas. Né? E isso, né, virou meio que uma moda e também uma preocupação, né? Porque se ouviu falar lá, por exemplo, que engenheiros da Samsung acabaram utilizando, né, um chat no seu trabalho e acabaram divulgando informações sensíveis da empresa, né? Então, isso é extremamente delicado dentro de empresas, né? Onde os dados são o nosso petróleo, né? Então, a gente... É uma das perguntas mais, assim, top 1, digamos assim, que o pessoal faz quando a gente começa a falar em dados, em utilização de IAs generativas e tudo mais. Então, a gente sempre tem esse cuidado, né? Ou de anonimizar os dados, ou de manter esses dados em nuvens internas nossas, privadas nossas, né? E a gente tem sistemas de segurança para cuidar disso. Ou a gente tem APIs de segurança, né, que nos garantem, né, via contrato que isso não vai acontecer, né? Então, a gente tem uma série de preocupações e de ações que a gente faz com isso para que esses dados não se tornem públicos de forma alguma, né? Mas, quando isso acontece em caso de vazamento de dados, como isso impacta para a empresa, para o usuário final, cliente, as pessoas em geral? A gente recentemente ouviu várias vezes falar aí, né, que teve empresas que tiveram os dados de usuários vazados e tudo mais, né? O que impactou para vocês isso? Vocês foram atrás para ver se os dados de vocês estavam lá? Normalmente eu dou uma procurada, né? Tem um site, que eu não vou me lembrar aqui agora qual é exatamente, que ele te notifica se os seus dados foram vazados. Mas aí é outra coisa, né? Tu tá cadastrando os teus dados naquele site para ele te notificar se os seus dados forem vazados. E se aquele site vazar, quem é que vai me notificar? Mas normalmente, de tempos em tempos, eu tento verificar essa questão, mas não é uma coisa assim, houve um vazamento, eu sou a primeira correndo lá para ver se foi vazado. A última vez que eu verifiquei foi quando teve algum episódio numa situação política, assim, vazou dados, e eu, meu Deus, meus dados, vão me cadastrar de mesária. Não, tô brincando. Mas aí foi quando eu despertei para isso, assim, daí eu, vou lá conferir, aí já teve outros casos, aí geralmente quando algo maior vem à tona, a gente vai lá, dar uma conferidinha e tal, né, mas nada que impactasse mais que isso. Sim, o ponto que eu queria chegar é esse, né? Que às vezes, né, o mais impactado acaba nem sabendo, né, disso, né? Mas, de novo, né, vamos voltar para a empresa agora, né? A empresa teve um problema de vazamento de dados, né? Aí a gente volta lá para a tua pergunta, tua primeira frase lá, né? Tá, mas por que os dados estão sendo vistos hoje aí como uma riqueza tão grande, né? Como o petróleo, né? Então, se tu tá abrindo os dados da tua empresa, né, tu tá deixando que outras pessoas entendam o teu negócio, que outras pessoas entrem no teu negócio, que descubram dados sensíveis de fechamento de contrato, de cláusulas, de N questões, né? Então, é extremamente preocupante para as empresas deixar os dados vazar, né? Então, além de tudo isso, né, tu acaba sendo muito mal visto pelo mercado, né? Então, também tem esse lado social, assim, né? De que, ok, né? Não posso... Tem que me cuidar com aquela empresa tal lá, não posso fazer cadastro lá, porque meus dados vão ficar disponíveis aí, né? Então... E como a gente já disse ali, né? É tão rico esses dados, né? São o nosso petróleo. Tudo que é muito bom sempre tem um lado negativo. Existe um mercado negro da venda de dados? Olha, existe sim. Existe sim. Inclusive, esses dias eu vi na televisão o pessoal falando de venda de dados ilegais, dados sensíveis e tudo mais, né? Então, obviamente, isso nos impacta no nosso dia,
no nosso dia a dia, né? Quando você recebe aquela ligação de telemarketing, quando tu recebe uma mensagem dizendo que o teu cartão do Nubank foi utilizado, né? Então, tipo assim, não, peraí, mas como que eles sabem meu número? Como é que eles sabem tal coisa e tal outra coisa e tal outra coisa? E te ligam e às vezes dão detalhes, né, específicos, né? Sim. Então, existe sim, né, todo esse tráfego ilegal de dados aí, né? Inclusive, tem vários golpes acontecendo aí, né? Pegando, bem simples, assim, de coisa de mensagem, WhatsApp e tal. Telemarketing fake ali, que a pessoa te liga, oi, aqui é do banco tal, te dá todos os teus dados. Só confere pra mim, o teu último dígito é tal. E tu vai ali conferindo e nem é do banco, né? Sim. Não, isso realmente vem acontecendo muito, assim, né? Mas fazendo um link aí no quão rico é esses dados, é só a gente pensar o seguinte, né? As empresas hoje, elas pagam pelos teus dados e a gente acaba nem vendo isso, né? Então, por exemplo, quando tu vai numa farmácia, por exemplo, né? Tu vai numa farmácia e tu fez tua compra lá, deu tantos reais lá, né? Olha só, se tu der teu CPF, tu ganha 10% de desconto. Sim. Claro, tá aqui meu CPF, né? Então, a empresa vai ganhar, ela basicamente está te pagando pelos teus dados. Por quê? Porque ela está linkando toda a tua compra, teu histórico de compra, o teu perfil de compra contigo mesmo, né? Que é o dado mais rico possível. Ele consegue prever, né, inclusive coisas relacionadas à tua vida. Não sei se vocês viram, teve um caso nos Estados Unidos que uma moça ia seguidamente no mercado lá, acho que era Target o nome do mercado, fazia suas compras e tudo mais, né? O mercado, então, começou a fazer análise de dados, começou a criar perfis de usuários, né? Recomendações, né? Oferecer algumas coisas para os usuários. Num determinado dia lá, aconteceu alguma coisa que o pai dessa guria abriu os e-mails, né, do computador, enfim, e viu uma propaganda desse mercado oferecendo coisas relacionadas à gravidez, né? Ali, sei lá, fraldas, né? Enfim. E o cara ficou extremamente indignado, assim, mas como assim, né? Estão loucos, né? Estão incentivando a minha filha, ela que tem que decidir, não é isso, não é assim? Sim. E daí, no fim das contas, eles foram ver que ela estava grávida, mas, né, a família não sabia, porque ela estava grávida, então o perfil de compra dela começou a mudar. Ela começou a comprar, por exemplo, detergentes sem cheiros, cremes diferentes. Gente, chocada. Então teve... provavelmente teve um momento em que o próprio mercado sabia que ela estava grávida, ou tinha uma grande probabilidade de assertividade ali, e nem ela sabia. Sim. Então, quando isso aconteceu, o mercado já sabia que ela estava grávida por causa do perfil dela, mas a família não. Né? Então, nossa, que loucura, né? Mas fazendo um link maior ainda, né? A minha tese de doutorado, eu utilizei modelos de machine learning baseado em logs de interação do aluno com o computador, utilizando lá um sistema tutor inteligente chamado PetMath, onde o aluno entrava no sistema para resolver equações lá e ser auxiliado na resolução de equações de matemática. E eu fui coletando diversos dados nesse período, né? Cliques, teclas pressionadas, ações realizadas no sistema, N coisas relacionadas à utilização deste software pelo aluno. E eu desenvolvi modelos de machine learning que foram capazes de analisar esses dados e fazer a predição da emoção do aluno enquanto ele estava aprendendo com o ambiente de aprendizagem. Utilizava a personalidade dos alunos para aumentar a precisão dos detectores. Isso. Esse foi o diferencial da minha tese, que além de utilizar toda a parte de interação do aluno com o sistema, a gente considerou algumas características pessoais do aluno, como sexo, personalidade, motivação, comportamentos. Sim. Então, a gente adicionou algumas features, né, falando especificamente aí em ciência de dados,
Mas a gente adicionou essas características junto no treinamento dos modelos, né, e conseguiu ter uma detecção a nível humano. Então, a nível humano, eu digo, beleza, tu está aqui usando, eu estou te olhando, né, alguém expert no assunto e vai dizer, agora tu está confusa, dá para ver que tu está confusa, agora tu está frustrada, agora tu está... né? Então, o modelo foi capaz, sem utilização de nenhum tipo de sensor. Então, não tinha sensor, não tinha relógio, não tinha câmera. Claro, a gente utilizou câmeras no processo de coleta de dados, mas na parte de detecção não foi utilizado. Isso em 2019, certo? Isso. Que tu ganhou, inclusive, o prêmio de primeira melhor dissertação de mestrado no Congresso Brasileiro de Computação na Educação. Sim. A gente fez uma análise de dados antes. Andei analisando os teus dados aqui. Sim, o que acontece, né? No meu mestrado, a gente fez toda essa parte de coleta de dados e a gente, digamos assim, que o meu mestrado ele foi muito focado na ciência de dados. Porque a gente começou a pegar todos esses dados, interpretar, analisar, a gente criou modelos estatísticos para fazer a comparação entre emoções e ver se existia algum modelo probabilístico de transição entre emoções. Então, a gente tem diversos artigos publicados relacionados a esse tipo de análise de dados, de processamento, de utilização desses dados para fazer esse pré-processamento. Então, o meu mestrado ele foi focado nisso. E o doutorado, então, foi focado na parte de desenvolvimento, utilização desses dados para o desenvolvimento de modelos de machine learning para fazer a predição, então. Perfeito. Trabalhando nesse projeto, então, desde 2015, de acordo com os meus dados aqui. Isso aí. Em 2009 eu comecei o técnico em informática, em 2010 eu entrei na Unicinos fazendo ciência de computação. Em 2012 eu fui convidado pela professora Patrícia Jacques, que foi minha orientadora nos anos decorrentes disso, mas ela me convidou para mim entrar como um bolsista de iniciação científica, né? Então eu entrei lá fazendo ciência já em cima do PETMath, que era esse sistema todo inteligente. Claro que minhas aplicações lá foram diferentes, né? Sim. Voltado à parte de desenvolvimento web, aí onde eu tenho um pouco de experiência com desenvolvimento web, aprendi lá. Que inclusive tem tudo a ver, né? Desenvolvimento, qualidade de software, UX design, UX research, dados, ciência de dados. Sim, inclusive a gente tem artigos publicados falando sobre usabilidade do software, sobre métodos de análise, de avaliação de usabilidade de software. Então, a gente publicou um artigo utilizando o método Think Aloud, né? Então, a gente desenvolveu uma versão nova do sistema e deu para um aluno usar. Tá aqui, usa aí. Como é que tá? Tá gostando? O que tu tá... Daí o aluno mexia ali e parava. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Não tô achando tal botão. Não tô entendendo o que eu faço agora. Não sei para onde eu vou. Né? Então, ele ia falando, né, a sua experiência com o sistema e nos ajudou, então, a melhorar o sistema, né, com esse tipo de informação. Né? Perfeito. E isso tudo tem a ver com computação afetiva, né? Compreender e modelar as emoções humanas em larga escala, otimizar a experiência do usuário através disso. Quer falar um pouquinho para nós, em linhas gerais, sobre computação afetiva, por favor? Vamos lá. Computação afetiva é uma grande área também, né, da ciência. Ciência porque quando a gente fala em afeto, né, não existe nada, não tem nada fixo, né? Não tem nada moldado, né? Mas computação afetiva é a ideia de utilizar a parte de emoções, de afeto, em combinação com a computação. Né? Então, por isso que a minha tese, por exemplo, está na área de computação afetiva, porque ela utiliza técnicas de machine learning para fazer predição de emoções, né, humanas, né, em um ambiente computacional de aprendizagem. E aí a gente tem várias alternativas a partir disso. Né? A gente começa a estudar o quanto as emoções impactam em um determinado segmento, nesse caso, educação, né? E a gente começa a analisar que um aluno, quando ele está frustrado, ele aprende menos do que um aluno que está engajado, ou quando ele está entediado, ou quando ele está confuso. Mas quando ele está confuso, ele consegue resolver sua confusão, ele aprende com isso, com a sua experiência. Então, a gente começa a entender como que essa
esse mundo do afeto está relacionado a um determinado segmento, né? Mas a computação afetiva, num todo, ela fala em computação no geral, né? Então, a gente pode ter toda a parte de computação afetiva na parte de usabilidade de sistemas, né? De N aplicações, né? Como, por exemplo, tu pode fazer um usuário comprar mais ou ficar mais tempo no teu sistema, né? Tem a ver também com a IA generativa ali, tipo o ChatGPT, por exemplo, e a linguagem que utiliza, ou não tem muito a ver uma coisa com a outra? Olha, eu não sei se tem uma relação direta, né? Eu acho que talvez possa ter uma relação mais no sentido de utilização das IAs generativas, enfim, né? Porque isso, né, a gente está desenvolvendo tecnologias que estão afetando o nosso dia a dia, né? Então, IAs generativas, elas estão, digamos assim, no nosso hype, assim, né? E elas estão afetando o nosso dia a dia. Então, a gente já está vendo, né, pessoas utilizando isso no dia a dia mesmo, né? Eu não consigo mais trabalhar sem o ChatGPT ali do lado. Ou, eu utilizo pelo menos uma vez por dia, né, para revisar alguma coisa, né? Então, é uma tecnologia que está impactando, então, por sua vez, eu acho que ela está afetando também, né? Sim. Mas, assim, de modo geral, eu acho que seria mais ou menos por aí, sabe? Perfeito. E eu queria fazer um gancho, Felipe. Antes tu estava falando ali um pouco mais, né, sobre como tu entrou na parte ali de TI, na parte de ciência de dados, desde o começo ali na pesquisa, né? Uhum. E eu queria que tu comentasse um pouco para quem tiver interesse hoje, né? O que é necessário para se tornar um cientista de dados? Olha, essa pergunta... essa pergunta até eu me faço, né? Assim. Não, porque realmente, né? Vamos lá. De novo, a gente volta para aquele ponto que a gente estava falando antes, né? A ciência de dados é um mundo gigantesco de possibilidades, né? De técnicas, de skills, né, específicas ali que a gente tem. Então, ela não é algo estático, assim, né? Então, é difícil de tu dizer assim, o que tu precisa para ser um cientista de dados? Bom, vamos lá. As coisas básicas que tu precisa. Tu precisa saber programar, né? Tu precisa ter uma noção de conhecimentos matemáticos, estatísticos, probabilísticos. No meu ponto de vista, onde eu enxergo um cientista de dados como um profissional completo, digamos assim, né? Eu fui muito feliz na minha carreira, digamos assim, porque eu consegui conviver com um monte de tecnologias, né? E isso foi me dando uma bagagem legal, né? Então, eu comecei lá a trabalhar com a parte de tecnologia lá na iniciação científica, fazendo parte de front-end, desenvolvendo o site, trabalhando com JavaScript. Então, ali eu comecei a aprender na parte de front-end. Aí depois, né, comecei a focar na parte de inteligência artificial, fui mais para o lado matemático, comecei a trabalhar com R, com MATLAB. Depois eu voltei, comecei a trabalhar com Python, né? Então, eu meio que fui pisando um pouco em cada lado, assim. Trabalhei bastante com banco de dados também. Eu tenho uma startup, se chama AgroSim, focada na parte de uma espécie de ERP voltada para o agro, assim, né? Então, a gente também conversava muito sobre decisões relacionadas a dados, como modelar melhor o nosso banco de dados. Isso também foi me dando um conhecimento legal em relação ao todo, assim, né? Então, assim, eu vejo que eu consigo atuar nesse segmento de ciência de dados de ponta a ponta, porque eu comecei a aprender muito dessa parte inicial de coleta de dados, integrações, banco de dados, e depois eu comecei a me especializar bastante na parte de modelagem de machine learning, né? E aí vem a parte bem, bem importante, final, que eu considero, que vem toda a parte de validação disso. Né? Porque hoje em dia tem muita gente que diz assim, eu sou cientista de dados, eu desenvolvi uma IA, eu usei lá. Claro, tu tem um monte de biblioteca pronta e tu usa em questão de minutos, tu tá rodando um modelo de machine learning hoje. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso realmente te trouxe um impacto, te trouxe uma melhoria no teu negócio, na tua... né? Não, então existem
métodos estatísticos, modelos probabilísticos, para a gente analisar se isso aqui realmente fez diferença ou não. Dentro da Machine Learning, existem diversos modelos que a gente pode utilizar. Qual dele impacta mais? A gente decide como? Estatisticamente, né? Então, isso que eu quero dizer assim, de caminho, sabe? Dentro da ciência de dados, você pode optar por um caminho específico. Não, eu quero trabalhar com a parte de coleta, para processamento de dados. Eu quero trabalhar com a parte de modelagem, que é machine learning. Eu quero trabalhar com a parte matemática, validação, teste estatístico. Vamos ver se isso aqui impactou na frente, não. Né? Então, ele é uma trilha gigante, assim. Então, né, eu estou falando bem a minha visão, assim, né, do todo, né? Sim. Mas vamos deixar claro que não existe uma definição, assim, para você ser um bom cientista de dados, você... se tem, eu não conheço. Mas, mas assim, eu penso que quanto mais conhecimento tu tiver, melhor, né? Porque melhor tu vai saber se adaptar em cada uma dessas pontas dessa corrente, desse elo dessa corrente, né? Acho que se experimentando também, né? Como tu falou, sim. É um leque gigantesco de opções dentro da Big Data, da análise de dados, da ciência de dados, né? Então, tem muito espaço para... talvez aqui não encaixou muito bem, mas ali encaixa melhor. Sim, sim. Não, 100%. Que nem tu tá falando da Big Data, né? Bom, mas toda a parte inicial da nossa ciência de dados, ela tem tudo isso, né? Ela tem as integrações, as coletas de dados, como lidar com milhares, milhões ou bilhões de dados, né? Então, só aqui a gente já tem um mundo de possibilidades de diferentes técnicas, né, que a gente pode passar anos estudando. Eu não sou especialista em engenharia de dados, né? Eu me meto. Sim. Né? Mas acima de tudo, muita vontade, né? Isso. Não, esse é um ponto bem legal, tá? Aí vamos entrar em outra discussão, mas eu digo assim, a gente que aprende a programar, aprende tecnologia, a gente tem que estar muito pronto para... Vamos lá, saiu um negócio novo, vamos aprender. Cara, pega a documentação, vamos olhar, conversa com alguém, pede opinião. Legal, vou dar uma brincada. Né? Abre um código ali, né? Então, as coisas estão muito dinâmicas, a gente tem que ter esse mindset de mudança, de atualização, assim, ele é constante, né? Então, por exemplo, dentro da Pipe hoje, a gente vem trabalhando com vários projetos utilizando PLN, né? Processamento de linguagem natural, que eu nunca tive expertise dentro da academia, por exemplo. Né? Então, beleza, vamos lá. Eu não tive uma expertise, mas eu tive disciplinas, eu tive bons professores, eu tive vários colegas. Né? Tu tem direcionamentos e aí tu vai a fundo, vai estudar, vai analisar. E esse networking também é fundamental, né? Toda a vida. Sem dúvidas, sem dúvidas. No outro episódio, a gente estava falando principalmente dessa questão das comunidades, né? De troca de conhecimento e também de conhecer as novas tecnologias a partir disso, né? Que nem tu disse ali, tu trabalha muito ali na parte de IA, nessa parte dos dados, mas não necessariamente cada uma dessas partes tem ali as suas sub-áreas, né? Que nem tu disse ali, eles são especialistas em NLP, tu já é especialista em outra área, então a gente sempre precisa pedir um socorro. E tu comentou ali da Pipe, né? A gente queria entender também um pouquinho mais como são feitas, como são utilizados os dados ali na Pipe, né? Qual é a finalidade deles? Tá, vamos lá. A Pipe é uma empresa que começou há 10 anos atrás, porque a gente está comemorando aniversário de 10 anos agora, essa semana. Parabéns, Pipe! E deixo meus parabéns aqui online para toda a empresa. Então, eles começaram bem focados nessa parte de desenvolvimento de software, de outsourcing de software, né? Só que se tinha muito mais do que isso, né? Se tinha a ideia de, software não é só uma entrega, ele é uma solução, ele é algo que pode revolucionar, que pode redirecionar, né, a sociedade como um todo. E a Pipe, então, começou a entender essa mudança, né? E, a gente precisa olhar para a parte de inovação, a gente precisa olhar para a parte de ciência de dados, a gente precisa olhar para a parte de inteligência artificial, que além de ser um hype, realmente faz a diferença, impacta nos negócios, né? Então, a Pipe começou a migrar, né? Tanto que, assim, a gente está iniciando
o ano de 2024 com um planejamento estratégico da Pipe voltado para soluções de inteligência artificial, né? Então, a Pipe, em 2024, está focando muito, acho que em torno de 70% do seu portfólio de soluções voltada para inteligência artificial e trazendo uma boa parte do staff junto, né? Vamos trazer a galera aqui junto, não só vamos trazer pessoal de fora, vamos trazer Isso junto. algo de dentro para fora ou de fora para dentro, no sentido de vocês perceberam que foi uma demanda dos clientes para Pipe ou é dessa adequação mesmo da empresa que passa para a estrutura organizacional, para os funcionários, para os clientes? Olha, eu acho que dos dois lados, assim, né? Acho que dos dois lados, porque as demandas começaram a chegar, né? E a empresa como um todo começaram o pessoal começou a ver que isso realmente fazia diferença, né? Então, tanto que a gente abriu o Data Science Lab dentro da Pipe, né? Que é um laboratório de ciência de dados, focado justamente com esse propósito. Porque a gente começou a conviver com as empresas e entender um pouco mais dos problemas que as empresas vinham nos apresentando. E a gente apresentava um monte de soluções. Isso aqui que tu apresentou, a gente podia fazer assim, podia fazer aquilo, podia... legal, mas será? Né? Ou às vezes, tipo assim, as empresas não querem ou não têm muito tempo, né? Vamos desenvolver um projeto aqui 6 meses, 1 ano. Né? Às vezes tu vai falar isso para uma empresa, ela vai dizer, mas 1 ano para fazer um projeto, né? Sim. Então a gente começou a entender, né, o posicionamento do mercado, né? Que as pessoas querem algo muito mais rápido, muito mais... Vamos ver então. Tem esse impacto? Realmente vai impactar? Sim, então vamos testar. Então a gente começou a criar uma espécie de fábrica de POCs, assim, né? Para validação de conceitos, né? Vamos lá, vamos entrar no teu negócio, me dá teus dados aí, vamos entender como é que os dados funcionam, o que eles representam e vamos apresentar aqui um esboço de uma solução para ti aqui, vamos ver se isso aqui vai te ajudar. Isso aqui me ajuda, isso aqui realmente faz sentido. Aí vira um projeto, aí a gente entrega um escopo completo, né? Então a gente começou a entender que o mercado está indo para um caminho diferente e a gente começou a se adequar. Sim. Né? Então, por exemplo, uma POC, a gente entrega em 20 dias, 30 dias, né? Então, dependendo da aplicação, obviamente, né? Enfim, tem várias questões envolvidas, mas esse fluxo, assim, ele começou a fazer muito mais sentido, porque a gente começou a ver que as empresas nos recebiam com outros olhares, né? Sim. Então, outro ponto bem legal que a gente criou dentro da Pipe também foi uma iniciativa de levar esse assunto para dentro das empresas. Sim. Então, a gente criou um workshop de inteligência artificial e ciência de dados, onde a gente vai para dentro da empresa e conversa com os gestores, conversa com a galera e apresenta um pouquinho o que é IA, o que são dados, o que é ciência de dados, como que se funciona, o que se correlaciona, né? Beleza, daí apresenta cases que a gente vem trabalhando, né? E aí chega lá e diz assim, e aí, quais são as dores aí de vocês? Né? Vamos conversar um pouquinho. Porque tal coisa não tá legal lá no meu estoque, eu não consigo controlar meu estoque direito, eu não consigo isso. E aí a gente começa a entrar, entender cada vez mais e se tornar, né, um especialista naquele segmento. Sim, né? sim. E aí onde entra, que a gente já vinha falando, né? Dados por si só, eles não representam nada. Eles precisam ter um contexto, ele precisa ter um entendimento. Né? Sim. E serem analisados, principalmente, né? E Que o dado serem bruto em si, né, Isso aí. não tem um valor significativo para nós, né? Isso aí, exatamente. A gente, como um todo, assim, né, começou a entender esse fluxo, né, e começou a modelar essa ideia de entrar na empresa, de levar a ideia de apresentar, né, a galera tem sido super mente aberta, assim. Não, legal, cara. Legal. Eu imagino. Até semana passada a gente fez esse workshop lá em Caxias. A gente terminou o workshop assim e um dos donos da empresa olhou assim, legal. E agora? O que vocês... Por onde a gente começa? Quais são os nossos primeiros passos? Que bacana. Né? Então, escutar isso né, depois de conversar horas ali sobre o assunto, né? E o gestor te olhar e dizer, legal, comprei a ideia, vamos lá.
vamos ver onde é que a gente pode... Vamos começar e é hoje. Exatamente. E é muito cedo ainda ou já é possível vocês perceberem quais os principais ganhos dessa readaptação, né? Em sentido de diminuição de retrabalho ou diminuição de custo, ganho de tempo, otimização do tempo. Já é possível mapear esses principais ganhos ou ainda é muito cedo? Nossa, a gente tem diversos ganhos, né? E aí a gente fala em automações, né? Quando a gente leva esse workshop, a gente fala de IA e tal, mas fala de sensores, de automações em geral, coisas que poderiam, né, resolver diversas dores, né? Obviamente que a gente tem a IA junto para nos dar uma modelagem melhor, né? Uma assertividade, né? Uma decisão baseada em dados, né? Mas os ganhos, eles são em diversos pontos, né? A gente pode ter relacionado a um ganho mesmo de produtividade, né? Um ganho direto, né? Ou um ganho organizacional. Né? Eu consigo prever meu estoque melhor, agora eu consigo ajustar, eu consigo economizar no meu armazenamento. Sim. Porque eu consigo otimizar de acordo com as vendas que eu estou prevendo. Nossa, é um ganho absurdo isso. Exato. Então, tu faz, às vezes, um link gigantesco de coisas, mas que tu impacta, né? Talvez não em vender mais, mas no teu custo. Sim, né? Então, com tu certeza. reduzir o custo, às vezes, né, a gente está falando em empresas que estão girando na casa de 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Então, 1% de redução num custo... 1% de muita grana é muita grana. É muita grana, exatamente. Né? Então, isso que a gente tem que pensar, assim, que às vezes, beleza, a gente reorganizou um determinado setor, uma determinada operação interna, trouxe informação, trouxe dados, e às vezes a gente mata muitas charadas na análise dos dados. Cara, tu sabia que... E daí começa. Isso deve ser tão satisfatório. Eu acho que eu vou ter que incluir análise de dados na minha vida já. Legal, pra onde a gente Funciona. começa? Pra eu fazer essa pergunta. Viu? Eu vou pra casa pensando. Então é isso, né? Então é muito legal, assim, quando a gente começa a tomar essas decisões baseadas em dados. E as empresas têm o petróleo, elas têm os dados. Sim. Né? Então, às vezes, falta isso. Falta tu ir lá, senta aqui, vamos conversar, senta aqui, explica teus dados, né? Vamos analisar aqui. Porque o que acontece, né, hoje em dia? Tem 2 pontos. Primeiro, muitas empresas resolvem a maioria dos problemas com um SAP2, que nem diz o Rogério, um dos C-levels da Pipe, né? Uhum. SAP2, Sistema Avançado de Planilhas. Então, tem muitas empresas que têm planilha para isso, planilha para aquilo, planilha para aquilo outro. Sim. Isso não é automação, vamos tapar o furo. Né? Foi automação ali nos anos 2000, né? Isso, resolve o problema. Não estou dizendo que não resolve o problema, né? Mas será que é o melhor jeito para resolver o problema? E aí vem o segundo problema. Tem uma pessoa ou 2 pessoas que têm o feeling do negócio e elas tomam 90% das decisões da empresa. Sim. Baseado nesse feeling, nessa planilha. Né? É uma coisa muito pessoal dela. Ela conhece tanto o negócio que as decisões são baseadas nela. Né? Beleza, aí a pessoa tira férias. Ela não tira férias. Ela fica o tempo inteiro no telefone. Sim. Acontece alguma coisa, nasceu o filho dessa pessoa, tu vai ficar ligando para ela. Então, tipo assim, as empresas elas não podem mais se dar a esse luxo de ter 1 ou 2 pessoas que sabem muito e mantêm lá o segredo, né? Sim. Elas têm que tomar decisões baseadas em dados, né? Elas têm que ficar prontas para expandir o seu negócio, né? E quando tu tem, né, um gargalo, uma pessoa que vai tomar essa decisão. Então, várias vezes que a gente vê essas dores das empresas, bate nesse ponto. Cara, eu tenho que resolver isso aqui, porque eu perco muito tempo fazendo isso e, tipo assim, tudo bate em mim. Uhum. Né? Então, ele já tem um gargalo, vamos tirar isso aqui do cara. Então, se a gente desenvolver um modelo de IA aqui para fazer isso aqui para ti, será que não funciona legal? Vamos testar.
Vamos fazer uma POC aqui. A conversa está muito boa, mas a gente já está se encaminhando para o final. E eu queria ver contigo, Felipe, como que você vê essa questão dos dados para o futuro, né? Como isso vai estar impactando futuramente as empresas e também as vidas pessoais, né? A gente já está vendo essa mudança, né? Isso não tem nem como esconder, né? A gente está vendo, por exemplo, né, até esses dias a gente estava no Summit em Sapiranga, né, e o CEO da Pipe, o Marcelo, foi convidado para participar de uma dos workshops que teve lá. E a pergunta foi, e aí, a IA vai tirar o teu emprego ou não? Né? Vai tirar o emprego das pessoas ou não? Né? Então, nossa, olha o que a gente já está falando, né? Falando em IA tirar o emprego de pessoas. Né? Então, isso já está aqui, né? A gente já está vendo diversas mudanças no nosso cotidiano, né? Com essas mudanças de tecnologia, né? Então, eu vejo assim que não é que, nossa, agora a IA vai dominar o mundo, vamos ter as maquininhas que vão controlar. Não, calma aí, vamos devagar, né? Vamos pé no chão. A gente vai ter muitas mudanças, a gente vai ter muitas automações, mas muitos daqueles trabalhos que são repetitivos, não precisam ter uma criatividade para resolução, a gente vai ao natural ver isso acontecer, né? Essa troca, essa substituição. É só a gente olhar para o passado, né? O que aconteceu quando surgiu a eletricidade e o que aconteceu quando surgiu a internet. Hoje eu trabalho de casa, né? Então, as coisas vão mudando com o tempo. Então, né, eu sei que essa é uma pergunta bem mais filosófica, assim, né, de ponto de vista, né? Então, eu vejo, sim, que o melhor que a gente tem a fazer é ir se adaptando, ir aprendendo, ir se atualizando, né? Então, né, isso é um ponto muito importante, assim, da gente sempre se manter atualizado, ir atrás. E às vezes eu vejo nas pessoas assim, tu tem que fazer isso aqui, ó. Mas eu não sei. Tira isso da tua cabeça, tu não sabe. Como que eu faço? Né? Mas às vezes a pessoa, se tu perguntar, como que eu faço? Ela vai te dar um norte. E aí a gente tem todo o conhecimento do universo na nossa mão e a gente usa para ficar vendo story. Sim. Né? E dando risada das piadinhas. E o algoritmo sugerindo. A empresa que tá ficar mais viciado, né? A gente está sendo vítima, né, dos dados, na verdade, ao invés de estar indo a favor deles. Falando em futuro, né, a gente não tem como a gente não falar de tendências. Uma coisa que a gente falou no episódio de inteligência artificial era o quanto internet, IA e dados acabam ficando intrínsecos uns aos outros, né? Quase se tornando uma coisa só, falando a grosso modo. E aí surgem outros tópicos, né? Como a interoperabilidade de plataformas, computação quântica. O que tu acha sobre esses assuntos que estão surgindo aí como tendência? A computação quântica é um campo, né, que eu não tenho conhecimento, mas super me interessa em aprender, assim, acho muito legal. O nome é bonito, né? O nome é muito bonito, né? Mas é uma coisa que a gente vai ver muito daqui para frente. Inclusive, eu vi uma notícia falando que eles estavam lançando uma espécie de competição, dando prêmios para pessoas que dessem ideias de aplicação de computação quântica. Então, bem legal. Deixa eu abrir o chat aqui. Mas voltando um pouquinho à tua pergunta ali, né, sobre digamos assim, mescla de dados e de tecnologias e de áreas, né, a tecnologia em si, ela começa a se tornar algo mais natural e ela nos leva a outros patamares, né? Então, por exemplo, assim, a gente nem nota às vezes que a gente está utilizando inteligência artificial, né? A gente abre o Google. A tua pesquisa do Google, a tua e a minha, são diferentes. Sim. A gente vai pesquisar, mas ele vai considerar a nossa localização, o nosso perfil, né? Então... Os nossos dados. Os nossos dados, exatamente. Então, a gente vê, mas não vê. Sim. Entendeu? E é aí que as coisas começam a ter um impacto gigantesco. É quando você não nota mais.
Sim. né? Aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo, né? E aí, por exemplo, né, a gente está falando em toda essa interligação, né? Lembra que a gente começou a falar lá de dados, ciência de dados, inteligência artificial, agora a gente abriu para a internet, né? Então, Big Data, ela tá tudo relacionado, né? Esse é um mundo onde cada uma das áreas elas se relacionam com as outras na utilização de técnicas, de métodos, né? Então a gente vai ver muito mais ainda, né? E a inteligência artificial ela não é algo novo, né? A inteligência artificial é lá da década de 60, Sim. né? E ela teve muitos seus altos e baixos, né, ao decorrer da história. E a gente está vendo um alto dela novamente, né? Sim. E a gente vai ver baixos e altos e baixos e altos muito ainda, né? Então, é uma coisa que eu acho que não vai ter como a gente fugir, né? A gente vai continuar se habituando a cada dia mais e isso vai permear o nosso E bora dia a dia. estudar, né? Para não ficar refém desses avanços aí. Exatamente. E Felipe, para os nossos ouvintes que estão acompanhando, que queiram conhecer um pouco mais do teu trabalho, por onde eles podem estar se conectando? Tem meu LinkedIn lá. Felipe de Moraes. Felipe de Moraes, pode pesquisar lá. Tem meu Instagram também, né? A gente é refém. Mas enfim, né? A gente sempre... É que hoje em dia, né? Até esse é um ponto filosófico de novo, né? Mas não existe mais a pessoa, assim, né? O Felipe, né? Não, é o Felipe cientista de dados, é o Felipe professor, é o Felipe isso, né? É a mesma pessoa. Onde eu vou, eu levo tudo, né? Então, mas enfim, né? Os pontos aí de contato para a galera que queira conversar comigo e trocar umas ideias aí, eu recomendo o LinkedIn na parte profissional e Instagram aí para dia a dia e para acompanhar a vida aí. E pra gente finalizar, então, tem alguma indicação de filme, livro ou material relacionado ao assunto, um canal no YouTube interessante de aprender? Hoje em dia tem bastante podcasts, né? Então, é uma coisa legal, até eu curto fazer, vou pra academia lá, boto um podcast aqui, fico escutando ali. Tem Towards Data Science, que é um podcast, se não me engano, é do Canadá, que eles trazem diversos cientistas, assim, galera super alto nível. Trouxe um engenheiro do Google, trouxe o cara do Facebook, trouxe, né, uma galera, assim, tomador de decisão de empresa. É bem legal, assim. Então, eles trazem... e aí, fala sobre redes neurais, aí, como é que tu tá usando redes neurais dentro da empresa. Tem outros podcasts aí também relacionados, até esses dias tava vendo, tem um de ciência de dados aqui do Brasil também que fala bastante disso. Um material bem legal que eu acho é o curso de Machine Learning do Andrew Ng, que está no Coursera. Ele é um curso extremamente técnico, né? E tu consegue se inscrever no curso. Eu, por exemplo, eu fiz todo o curso e me inscrevi por uma bolsa. Na época eu estava fazendo doutorado. E eu senti falta de um conhecimento mais aprofundado ainda, assim. Não, quero saber no cálculo ali, né? Enfim, fui atrás, achei esse curso lá. E o Andrew Ng, é um dos pais do Machine Learning do mundo aí, né? Então, trabalha com Google, empresas gigantescas. E ele tem esse curso pela Universidade de Stanford e tu consegue fazer de graça. Tá lá. Eu ia dizer, a Coursera é uma plataforma mais acessível, né? Sim, né? Tanto que tu consegue fazer tudo de graça, mas se tu quiser o certificado, tu tem que pagar. Mas eu apliquei para uma bolsa, né? Olha, eu sou aluno de doutorado, estou fazendo para adquirir mais conhecimento, blá, blá. E eles, Felipe, parabéns, está aqui tua bolsa, faz o curso, entrega os conteúdos e eu ganhei meu certificado. Que então, legal. eu tenho lá meu certificado de Stanford lá, carimbado pelo Andrew Ng. Chique. Né? Então, é um curso muito bom, né? Focado mesmo em Machine Learning, né? E aí tu pratica inglês, tu vê um cara super alto nível falando, tipo assim, né? Então, é muito legal. Mas tem alguns desses mocks, assim, né? Em cima de Data Science, de IA, tem pela Google também, tem muita coisa gratuita que tu consegue olhar. Então, eu digo assim, é só tu ter interesse. Hoje em dia,
tu tem o conhecimento ali, é só tu ir atrás e, tenho interesse, quero aprender sobre isso. Material tem de sobra. Vai ter material, vai ter um youtuber gravando um vídeo ali explicando o que tu quer saber. Tem um cara que fala que ele tem um canal no YouTube de estatística, StatQuest é o nome. É fantástico os vídeos do cara. Ele fala de problemas extremamente difíceis de entender, de um jeito muito fácil, cantando as musiquinhas dele lá. Ah, que bacana. Muito legal. Esse é o tipo de conteúdo que eu preciso para entender sobre esse Didático, assunto. né? Pesquisa lá, StatQuest. O cara é muito bom. E ele fala de ciência de dados, de estatística, de modelos de machine learning, de estatística básica. Eu quero entender o que é média. Cara, tem um vídeo dele lá explicando o que é média, mediana. Tem lá. Não, eu quero aprender o que é regressão linear. Tem um vídeo dele lá. Então, tem muita coisa legal. A internet é só a gente saber procurar que tem muita coisa legal. Tem muitos dados, né? Tem muitos dados. A gente agradece imensamente, então, Felipe, a tua participação em mais um podcast. As portas estão abertas, caso tu queira retornar. O assunto foi muito bom, a conversa fluiu, né? Eu fico muito honrado, agradeço demais pelo convite, né? Eu acho que essas iniciativas da gente estar conversando, né, e trazendo ideias, né, eu acho que pode ser uma porta de entrada para muita gente que quer entrar na área ou que quer se aperfeiçoar mais na área, né? Então, fico super feliz pelo convite, agradeço demais e fico à disposição sempre que vocês quiserem me ouvir mentir um pouco. Então tá bom, muito obrigada, Felipe, foi um prazer enorme te receber mais uma vez, brigadão. E é isso, finalizamos assim então mais um episódio do nosso podcast. Valeu! Valeu!